Olá, eu sou o professor Josemar, bem-vindo a mais essa videoaula, onde a gente vai continuar a tratar de planilhas eletrônicas. Para quem ainda não viu, essa é a quarta parte, tem outras 3 partes, pode entrar aí na playlist no meu canal e visualizar o conteúdo das 3 primeiras aulas, onde nós criamos uma planilha desde o início e nesta quarta parte nós vamos continuar trabalhando com a mesma planilha criada na aula 1, na parte 1. O que nós vamos conhecer nessa videoaula? Bom, você vai aprender, você vai saber como formatar uma célula, né? Existem diversas maneiras de formatação para alterar o visual da planilha. Então, dessa maneira, você vai aprender a adequar o visual da sua planilha de uma forma que facilite a visualização dos dados. Você vai aprender também a formatar a tabela com cores alternadas. Existe uma função pronta já na planilha eletrônica, que já formata a sua planilha colocando cores alternadas nela. E você vai aprender a adicionar bordas, porque aquelas divisórias que existem entre as células da planilha não são impressas quando você manda imprimir no papel. Você só visualiza aquilo no seu vídeo. Quando você imprimir, aquelas bordas não saem. É necessário que você dê o comando para colocar as bordas. Muito bem, como fazemos em todo o início de aula, dessas aulas iniciais de planilhas eletrônicas, nós vamos abrir a nossa planilha já criada nas aulas anteriores a partir do e-mail. Então, lembre-se que tendo um e-mail gratuitamente, você já consegue utilizar sua planilha, gravar diversas planilhas. Para isso, clique no botão Google Apps, vem aqui, você pode ou utilizar o botão Planilhas, você já vai visualizar todas as planilhas que você criou, só que nesta videoaula eu vou demonstrar como abrir a sua planilha de uma outra maneira, utilizando o Drive. Recordando o que nós já vimos no início, o Drive nada mais é do que um espaço virtual que a nuvem do Google fornece para você. Então, em algum lugar no mundo, nos servidores do Google, você tem um espaço de armazenamento onde você coloca os seus arquivos. No nosso caso, as nossas planilhas. Então, eu clico sobre ele, lembrando que no Drive você pode armazenar qualquer tipo de arquivo, vídeos, músicas, você pode colocar documentos de texto ou planilhas. Neste caso, nós vamos dar continuidade a esta planilha aqui que nós criamos desde o início da primeira videoaula. Para isso, dê um clique duplo sobre a planilha, automaticamente o Google já abre uma nova guia e mostra a planilha para você. Nós vamos começar formatando o título. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar o título. Antes de formatar ele, eu gostaria de explicar um detalhe. Quando você quer mover o conteúdo de uma célula de um lugar para outro, utilize a borda da célula. Essa borda, esse contorno azul da célula, se você posicionar o mouse sobre ela, vira uma mãozinha. Se você clicar e arrastar, você consegue arrastar, mover o conteúdo para outro lugar. Então, esse contorno azul da célula lhe permite arrastar o conteúdo dela para outro lugar. Basta ir sobre esse contorno, ao virar uma mãozinha o cursor, você clica e arrasta para outro lugar. Nós vamos começar alterando a fonte do título. Para isso, basta clicar sobre este botão. Você consegue mudar a fonte. Nesse caso, mudou. Colocamos Comic Sans. E aqui nós vamos alterar o tamanho. Vamos colocar o tamanho 14, através do botão Tamanho da fonte. Vamos colocar também em negrito e alterar a cor. Utilizando esse botão Cor de Texto, ele mostra um leque de cores, onde você pode selecionar a cor que você quer. Vamos deixar azul. Agora, o que nós vamos fazer com a nossa planilha é centralizar esse título entre as colunas A e F. Tá? Para isso, o que você deve fazer? Selecione as células que você quer que o seu título fique centralizado e venha até este botão. Este botão aqui, ele chama-se Selecione o tipo de mesclagem.
nós vamos mesclar todas essas células que por enquanto estão individuais. Elas são individuais. Observe que eu posso clicar em qualquer uma delas. Ao mesclar, você vai ver o que acontece. Então, selecionamos, clique sobre este botão e coloca mesclar horizontalmente. Ao fazer isso, observe que agora não temos mais diversas células, e sim uma única célula. Novamente, como essas células estão mescladas, eu posso alterar o alinhamento dela. Então, vindo sobre o botão alinhar na horizontal, você clica sobre ele, você pode manter o alinhamento à esquerda, selecionar à direita, observe o que aconteceu, o texto foi alinhado à direita, ou o que nós desejamos é o alinhamento centro. Assim, nós deixamos o texto centralizado entre as colunas A até F. Outra coisa que você pode fazer também é mesclar as células entre não apenas colunas, mas entre linhas. Observe que a linha 2, cada célula da linha 2 é individual. Então, o que vamos fazer? Vamos primeiro desfazer o que a gente acabou de executar. Então, clica no botão desfazer, eu vou voltando às ações que eu acabei de executar, até voltar assim, as células estão individuais novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar até a coluna F, mas também a linha 2. Peguei a linha 1 e a linha 2, até a coluna F, tá bom? Vou novamente sobre este botão, seleciono o tipo de mesclagem. Eu não quero mesclar somente na horizontal, nem tampouco somente na vertical. Vou mesclar todas as células. Clicando sobre este botão, onde eram células individuais, se transformou em apenas uma célula contendo o título da nossa planilha. Você pode, inclusive, vir aqui entre a linha 2 e a linha 3. Observe que o cursor vira uma seta dupla. Você aumenta a altura da linha. Se você vir em qualquer linha e clicar entre elas com essa seta dupla, você pode arrastar para aumentar a altura da linha. Então, nesse caso, aumentamos a altura da linha 2. Agora, nós queremos alinhar tanto na horizontal quanto na vertical. Primeiro, este botão que nós já vimos, clique sobre ele e coloque centralizado. Para alinhar o título na posição vertical, é o outro botão, o botão alinhar na vertical. Clicando sobre ele, nós temos para posicionar o título na parte superior, vamos ver o que acontece. Observe que o texto veio para a parte superior da célula e nós temos também o meio e a parte inferior, que é a que estava. Neste caso, vamos deixar alinhado no meio. Muito bem, outro recurso interessante é que eu falei no início do vídeo para vocês, é que quando você imprimir esta planilha, todas essas linhas que você vê entre cada célula não serão impressas. Para isso, nós precisamos adicionar bordas à planilha, à tabela. Então, o que você deve fazer se você quer que essas linhas que estão entre as células sejam impressas? Você deve primeiro selecionar a tabela, então neste caso eu vou selecionar toda a tabela. Vou vir sobre o botão bordas, observe que ao clicar sobre o botão bordas, ele vai mostrar diversas opções. Vamos escolher somente borda direita para você ver o que acontece. Colocando borda direita, você pode notar que só ficou uma borda aqui na direita das células selecionadas. Se eu escolher borda superior, ele vai colocar uma borda na parte superior das células selecionadas. Como eu quero em todas as células, basta escolher aqui todas as bordas. Observe o que acontece. Automaticamente toda a planilha ficou com borda. Agora sim, essas bordas serão impressas quando você der o comando para imprimir. Vamos selecionar novamente, ver outras possibilidades. Quando você seleciona, vem no botão bordas, em que você pode escolher a cor da borda. Vamos escolher a cor vermelha.
E você pode também vir aqui e escolher o estilo, por exemplo, tracejado. E, novamente, clique sobre o botão Todas as bordas. Agora, se eu clicar fora da tabela, você vai observar melhor o resultado. Então, ele ficou na cor vermelha e um estilo tracejado. Como não é nossa vontade deixar dessa maneira, porque eu vou demonstrar para você outro planejamento visual para essa planilha, eu vou clicar sobre o botão Desfazer, ele volta. Outra maneira também de você tirar as bordas da célula é selecionando onde essas bordas estão, você vai novamente sobre o botão e escolhe aqui a opção Limpar bordas. Assim, todas aquelas bordas inseridas foram retiradas. Um recurso que é muito interessante e muito utilizado para facilitar a visualização dos dados da planilha é colocar cores no preenchimento das células. Então, você pode selecionar, neste caso aqui eu vou mudar para negrito e alterar o tamanho para tamanho 11 do cabeçalho da nossa planilha. Agora, nós podemos alterar a cor do preenchimento. Clique sobre esse botão, vamos escolher um preenchimento com uma tonalidade um pouco diferente, escolhemos o verde. O que se costuma fazer é deixar uma linha em branco e na próxima linha você colocar uma tonalidade um pouco diferente do branco. Então, vamos vir aqui e colocar um verde diferente. E assim por diante, você coloca uma linha em branco e a outra linha você coloca com uma tonalidade de um verde um pouco mais fraco. Assim, facilita os dados, facilita a visualização dos dados da sua planilha. Você, provavelmente, se você trabalha com planilhas eletrônicas, já deve ter visto alguma planilha formatada dessa maneira. Porém, imagine que a sua planilha seja grande, que ela tenha mais de 50 linhas, né? Você não vai fazer essa formatação individual, vai dar muito trabalho. Toda planilha eletrônica tem um recurso que facilita e faz isso para a gente automaticamente. Então, vamos desfazer o que foi feito. Quando você clica aqui, ele volta à última ação executada. E aí, nós vamos utilizar o recurso automático. A primeira coisa a fazer é selecionar a planilha. Seleciona a tabela que você quer formatar. Após a seleção, vá até o menu Formatar, escolha a opção Cores alternadas. Quando você escolhe, ele mostra um painel aqui no lado direito da sua tela para você escolher a formatação que mais vai lhe agradar. Então, você pode escolher esse com o título laranjado, essa aqui com o título azul. Você pode, inclusive, escolher as cores das linhas, né, alternadas. Se você clica aqui, você visualiza as cores. Nós vamos deixar o padrão, tá bom? E aí, vamos finalizar. Basta você rodar a bolinha do mouse aqui, tem o botão concluído, ou clicar neste botão aqui, fechar. Quando você clica em concluído, ele vai mostrar como ficou sua planilha. Observe que dessa maneira é mais fácil realizar uma análise dos dados contidos na planilha. A gente consegue ter uma visualização melhor, facilitando a análise. Para encerrar, vamos selecionar essas duas células, colocar ela em negrito, alterar o tamanho para 11 e mudar a cor do texto para azul. Assim, nós terminamos a parte visual da planilha, a parte de formatação visual. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido útil. Até mais, meu nome é Josemar, até a próxima aula.